Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar na presença do Senhor. E estamos num propósito forte aí, irmãos. E tanto é que você vê que os irmãos estão numa guerra. Por isso, Deus tem colocado no meu coração. Eu estou num propósito que eu nunca tinha feito na vida. Mas o segundo dia seria muito difícil mesmo, eu sei. Mas é porque é para a honra e glória do Senhor. Então, as batalhas que o povo está vivendo, nada mais, nada menos é de resposta do céu. Glória a Deus. Algumas pessoas mandaram mensagem que estão no UPA e tudo, é tudo guerra. Então vamos, antes de começar a palavra, vamos orar para os irmãos da igreja, né? Muitos estão no hospital, né? Outros estão com alguns problemas. Então eu gostaria que você ficar de pé, não só curva a sua cabeça. Vamos estar orando, intercedendo por aqueles que aqui estão e por aqueles que estão em guerra e luta, que não puderam chegar até aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou, Deus, porque se o povo está passando por luta e por guerra, é porque o Senhor vai agradar na terra, é porque o Senhor vai entregar milagre, é porque o Senhor vai entregar curas, restaurações. Mas acima de tudo, Pai, o teu povo vai ter um encontro real contigo, em nome de Jesus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha guardar na igreja nesta noite, Pai. Todos aqueles que estão no hospital e enfermos, Senhor Jesus, que não puderam estar aqui presente, Pai, por motivo de força maior, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde deles agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha fortalecer cada um, Pai. Eu não sei a guerra que cada um está passando, Deus, a luta e a dificuldade que cada um está passando, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por nossa causa Ele se levantará, Deus. Então se levanta, Senhor Jesus, pela vida da igreja, Deus. Traz a cura, a restauração, a transformação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura as famílias, o amor dos casais, Pai, em nome do Senhor Jesus. O amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, em nome do Senhor Jesus. Reacende a chama da igreja, Pai, que a igreja volte a ser sedenta da tua presença, Pai. Jesus Cristo está às portas e Ele está vindo buscar a noiva. Então prepara a tua noiva, Jesus, que a tua noiva venha ter um encontro contigo, venha se preparar para este grande dia. Da honra e glória do teu santo nome. Não deixe que ninguém pare no meio do caminho, não deixe que ninguém pare no meio da dificuldade, não deixe que ninguém olhe para trás, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece a tua igreja, Pai, para este dia grandioso, para a glória do teu nome. Eu oro por aqueles que aqui estão, que através das lutas e das guerras conseguiram vencer para estar neste culto, que eles saiam daqui de uma forma diferente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que ele saia renovado, transformado para a glória do teu nome. Todos aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga amém. Vocês estão ficando bom de Bíblia, né? Vocês estão aplicando lá a estratégia que eu dei, né? Para achar o texto rápido. Todos já conhecem, né? A irmã Elsa também já conhece a estratégia de achar o texto rápido, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas
de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, um texto extremamente conhecido, que ele faz parte ainda do sermão profético, ao qual muitos conhecem como o Sermão da Montanha. Irmãos, aqui é um texto muito claro sobre o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus, ele faz esta comparação, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o noivo. A primeira coisa que eu quero que você fixe ao seu coração, que você aprenda com a palavra de Deus nessa noite, com aquilo que Ele está querendo te dizer, é que aqui nós temos 10 virgens, nós temos o noivo. Se nós temos o noivo, todas essas 10 virgens são o quê? Diga comigo: noiva. Glória a Deus ou não? Se elas estão esperando o noivo, é claro que elas são noiva. E quem é a noiva de Cristo na terra? Diga: sou eu. Diga: sou eu. A noiva de Cristo na terra é a igreja. Então Jesus Cristo aqui não está falando para ímpio. Jesus Cristo aqui não está falando para ímpio desapercebido, porque ímpio não é noiva, ímpio não é noiva ainda, até que ele aceite a Jesus, ele não é noiva. Então aqui Cristo está falando com a igreja. A igreja, as noivas estavam com a sua lamparina. Lamparina aqui, para que serve? Hoje nós não usamos lamparina, porque nós temos a lâmpada. Mas no período de Jesus Cristo, a lamparina era o que servia no lugar da lâmpada, para iluminar a noite, para iluminar o ambiente. E toda vez que a luz ela entra num ambiente escuro, ela dissipa as trevas, ela dissipa a escuridão. Então, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, nós somos portadores da luz de Cristo Jesus. Nós somos portadores daquele que dissipa as trevas, daquele que dissipa as obras satânicas malignas. Então aqui está falando de noivas responsáveis por iluminar o caminho. A chama, irmãos, Deus acende. Deus ele acende no início, quando você aceita Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele acende uma chama em você. Só que quem é o responsável por manter essa chama acesa não é Jesus. O responsável por alimentar esta chama diária, diga, é a noiva. Certa vez Israel estava num estado de decadência no templo. Os 2 filhos de Eli
estavam se prostituindo com as mulheres do templo, já não fazia as obras conforme estava descrito em Levíticos. Eles chegavam para entregar a oferta, parte da oferta era do sacerdote, mas a gordura era para ser queimada no altar. A Bíblia diz que eles pegavam um garfo de 3 pontas e tocavam na oferta do Senhor. Eli, já velho, mal podia enxergar. Samuel, capítulo de número 3, vai dizer que antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. Ou seja, quem estiver deixando a luz apagar, Deus levanta outro. Mas Deus não vai deixar o mundo em trevas. Deus sempre vai estar levantando alguém que vai estar cuidando do templo, que vai estar cuidando da chama do Espírito Santo, que vai estar cuidando para que a chama não se apague. Aquela chama ficava ali onde ficava a arca e a presença de Deus. Tem pessoas que estão como as virgens nécias, estão como o sacerdote Eli e os seus 2 filhos, não estão cuidando mais das coisas do Senhor como tem que cuidar. Quem viu meu vídeo no grupo falou assim: você só dá, você só cuida e prioriza aquilo que você dá valor. Quando Deus é substituível por qualquer coisa na tua vida, é porque você de fato não está valorizando as coisas de Deus. Irmãos, nós estamos muito perto do retorno de Cristo. Você vê que estava muito perto, as 10 virgens estavam muito perto, mas foi um momento de distração, um momento de descuido. Quando as nécias se deram conta, elas estavam sem o azeite. Você sabe o que é isso? Elas estavam trocando Deus por qualquer coisa. Tudo era motivo de não orar mais, de não jejuar mais, de não vir para o culto mais. Elas faziam parte da noiva. Isso que eu quero que vocês entendam. Parte da igreja vai ficar porque vão estar distraídas. Parte da noiva vai ficar porque não cultivaram uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega. Irmãos, hoje eu vejo as pessoas trocar Jesus por tão pouca coisa. Oramos por pessoas e elas falam assim: Deus, eu quero uma bênção, eu quero que Deus abençoe para mim ter um carro, para mim ir para a igreja e tal. Aí Deus abençoa. Aí no dia de chuva ela não vem para o culto. Irmãos, eu me lembro do início da minha conversão. Eu comecei já fazendo um jejum de Daniel, porque para me livrar de vez daquele vício das drogas, do cigarro e da bebida. E eu lembro que eu não tinha carro, e eu vinha do serviço direto para a igreja, porque se eu fosse em casa não dava tempo de eu ir para a igreja. A igreja ficava ali a alguns quilômetros da minha casa. E eu lembro que eu trabalhava em oficina mecânica, eu vinha com a roupa, por mais que eu trocasse de roupa lá antes de mim, eu vinha vendendo óleo diesel. E quando chovia então, irmãos, eu lembro que eu naquele jejum, e um dia eu peguei uma chuva, e eu sentei lá no último banco, e aonde eu sentei fez aquela poça de água, e as pessoas sentavam tipo, tudo meio longe de mim, sabe? E eu me lembro desse tempo, e eu glorifico a Deus. Um tempo que não havia impedimento para buscar a Jesus. Você entende que parte da noiva vai ficar porque não cultiva mais o amor de Deus, porque troca Jesus por poucas coisas. Eu vejo as pessoas trocando Jesus por um final de novela. As pessoas trocam Jesus. Eu lembro-me que de um tempo que se eu estivesse fazendo campanha, irmão, podia chegar o presidente da república na minha casa. Eu falava: vamos pro culto? Não vai pro culto, né? Então amém. Mas é que eu
eu tenho esse compromisso. Doença quem doer, irmãos. Eu ia para o culto. E vou para o culto. Quando eu estou em campanha, irmãos, nós não podemos deixar o nosso azeite secar. Irmãos, no primeiro dia da campanha, de quinta-feira, eu fui chamado para ministrar no final de uma campanha. Eu falei, não troco campanha na casa do Senhor, não troco servir a Deus e dar o meu melhor na minha casa. Então entenda uma coisa, irmãos, muitas pessoas vão chegar perto demais, muitas pessoas vão fazer a obra, muitas pessoas vão cantar, muitas pessoas vão evangelizar, muitas pessoas vão ser usadas e no último instante vão perder a sua salvação, porque menosprezaram aquilo que é de valor, que é a palavra de Deus. Menosprezaram cultivar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quero sempre estar surpreendendo. Eu sempre falo, a gente tem que sempre romper as nossas barreiras. Como assim, pastor? Se você orava, se era uma barreira para você acordar de madrugada orar, irmãos, rompa essa barreira. Priorize as coisas de Deus. Se para você era uma barreira fazer um jejum, tirar ali a comida 5, 6 horas, rompa essa barreira, faça isso. Pastor, mas isso já é tranquilo para mim, jejuar do 8 ao meio-dia, eu já tiro de letra. Então rompa a sua barreira, alimente a chama do Espírito Santo dentro de você. Se isso já está fácil, faça mais, faça 8, 10, 12. Aleluia. Mas não deixe que quando eles disserem, olha o noivo vem aí, você se dê conta que você não tem mais azeite. Porque quem não tem azeite, aquilo que alimentava a chama da lamparina era o azeite. Porque sem o azeite, o pavio ele queima ali por um instante, mas depois ele se apaga. E quando se apaga, aí que está o perigo, irmãos. Porque se eu apagar todas as luzes desta igreja, e aí a gente começar a andar aqui, por aqui, o que vai acontecer? Nós vamos começar a tropeçar. Nós vamos começar a bater uns nos outros. Nós não vamos ter direção no caminho, porque vamos estar em trevas. Deus me trouxe hoje aqui para uma mensagem simples e objetiva. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa. Não troque Cristo por nada. Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você se santifica, você começa a perceber que algumas outras coisas não têm mais tanta importância na tua vida. Isso é maravilhoso. Sabe aquele louvor? Você às vezes canta, mas já prestou atenção que o fogo nos olhos queimou outros amores? Está falando disso, que quando você começa a se aproximar de Cristo, algumas coisas que tinham tanta importância na tua vida, algumas coisas que você almejava, elas começam a não ter mais importância, porque é como se você descobrisse um tesouro num terreno, você vendesse tudo aquilo que você julgava ter importância, você vendia tudo aquilo que você comprava no terreno, porque você havia descoberto um tesouro ainda maior. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Por isso que quando você começar a se aproximar cada vez mais de Cristo, Ele vai queimar outros amores, mas é porque Ele vai te mostrando um amor muito maior. Um amor que vai preencher a sua vida e a sua alma, de uma forma com que aquelas outras coisas preenchiam momentaneamente. Por isso que quem descobre Jesus, quem rompe essas barreiras de estar na presença de Deus. Eu falei para minha esposa, no início desse propósito, eu falei assim: quem faz o que os outros fazem, vive as mesmas coisas, mas todo aquele que faz o diferente, todo aquele que decide de fazer algo a mais para o Senhor, vive coisas extraordinárias que ninguém viveu. 10 virgens, 5 fizeram de um jeito,
fizeram de uma forma totalmente diferente. Metade viveu o que a outra metade não viveu. Metade viveu porque cultivou o azeite, porque cultivou vida de oração, porque cultivou vida na presença de Deus, porque priorizou Deus em tudo, priorizou Deus quanto as outras, priorizaram as regalias do mundo, priorizaram outras coisas, ao invés de cultivar o azeite, aquelas cultivaram a porta na cara. Você imagine só a maior tristeza que vai ser quando chegar aquele grande dia, aonde Jesus Cristo vier buscar, aonde tiver aquele grito de o noivo chegou, a trombeta soar, e aquelas 5 nécias descobrirem que elas chegaram tão perto, que elas aceitaram Jesus, elas iam para a igreja, mas elas não cultivavam o principal, não priorizavam o principal, que é o azeite dentro de si, a presença do Espírito Santo. Nos últimos dias, não só eu, mas a minha esposa, temos vivido o Espírito Santo cobrar mais santidade, santificação. E nós, toda vez que a gente começa a conversar sobre fazer mais para Deus, sobre fazer mais para o Espírito Santo. E eu tenho orado para que a igreja venha viver isto, porque Jesus Cristo está às portas, e cada vez mais muitos estão deixando a chama se apagar, e estão tropeçando no meio do caminho, porque já não estão mais em luz, estão em trevas. Mas o Senhor Jesus hoje me trouxe aqui para dizer que o azeite, irmãos, ele é uma coisa que ele não pode ser emprestado. Eu não posso querer dizer para o pastor Antônio: não, pastor Antônio, eu vou transferir a minha vida de oração, meu tempo de jejum, assim como ele também não pode transferir os anos que ele tem na presença de Deus, de intimidade com Deus para mim. O azeite, irmãos, é algo extraordinário e particular. Não tem como eu querer o seu azeite e você querer o meu. Não tem como você querer a minha vida de busca e eu querer a sua. Cada um cultiva o seu próprio azeite. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento. Você sabia que você é rei e é sacerdote? Quem sabia? Você não sabia? A promessa lá de Êxodo, que Deus prometeu, falou assim: eu farei de vocês uma nação santa, um sacerdócio real, um povo eleito, adquirido, se cumpre em Jesus. Por isso que no livro de 1 Pedro fala assim, não fala vós sereis, ele fala assim: vós sois uma nação santa, um povo adquirido, um povo eleito. Em Apocalipse 5 diz que quando o João está chorando, os anciãos falam para ele assim: olha, não chore mais, porque o leão da tribo de Judá venceu, e compraste para Deus homens de toda língua, de toda tribo, de toda nação, e fizeste, constituíste para Deus reis e sacerdotes. Amém. Então eu e você somos sacerdotes. Quem entregou a vida para Jesus é sacerdote. No Antigo Testamento, Levíticos, a Bíblia fala em Levíticos 13 que a chama não se apagaria. Deus, ele acendeu a chama, assim como Deus, ele acendeu a chama da lamparina quando você entregou a sua vida para Jesus. Deus, ele acendeu a chama, mas o sacerdote era responsável por alimentar essa chama todas as manhãs. Todas as manhãs, o sacerdote, ele tinha que arrancar a cinza da oferta e do sacrifício que foi queimado, arrancar a lenha que virou cinza e colocar uma lenha nova para que a chama continuasse acesa. Você sabe o que é
As cinzas são coisas boas que você viveu, mas que ficou no passado. E que Deus está querendo sempre que você renove a chama, renove a entrega. Não deixe o amor se esfriar. Porque quando ele fala na carta de Apocalipse, a carta à igreja de Efésio, fala assim: olha, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, porque senão lhe será tirada a coroa da vida. Então nós, como noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, nós somos responsáveis por cultivar o azeite, por cultivar uma vida de oração, por cultivar uma vida de entrega. Não deixe que quando vier o grito, o soar da trombeta, você fique para trás, porque aquele que tiver com azeite, olha, a Bíblia diz que o noivo tardou. Os apóstolos acreditavam que Jesus ia voltar naquela geração. Se você for conversar com pessoas da 30ª geração atrás, o apóstolo Paulo acreditava que Jesus voltaria naquela geração. Há 500 anos atrás, as pessoas acreditavam que ele vinha naquela geração. Há 100 anos atrás, os nossos antepassados, tataravó, bisavó, acreditavam que Jesus ia voltar naquela geração. Mas eu sou crente e fiel que Jesus vai voltar na nossa geração, porque ele deixou essa sensação. Você sabe quando inaugurou o retorno de Cristo? Em Atos dos Apóstolos. Porque havia uma profecia. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: que nos últimos dias eles teriam visões, falariam novas línguas. Então não pense que o retorno de Cristo, a volta do retorno de Cristo começou agora. Inaugurou-se em Atos dos Apóstolos, quando cumpriu a profecia de Joel. Você pode falar assim: mas pastor, já se passaram quase 2000 anos deste evento. Mas vou te revelar algo que Deus me revelou através dos meus estudos, através de oração. Irmãos, Jesus Cristo, ele morreu na sexta-feira. Na sexta-feira ele foi crucificado. E ele ressuscitou no domingo de manhã. Então ele passou 2 dias na morte. Quem concorda? Se ele ressuscitou no terceira, sexta, sábado, ressuscitou no domingo, 2 dias. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Olha a revelação. Tem uma passagem em Romanos, se não me falha a memória, que diz assim: que nós pregamos o Cristo crucificado, que é a loucura para os judeus e para os gregos. A igreja prega o quê? O Cristo crucificado. Nós exaltamos a ressurreição de um Cristo que foi morto por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu por volta do ano 30. Se ele passou 2 dias na morte, e a igreja fala sobre o Cristo que morreu, então no ano de 2030 se encerra, não estou marcando data, mas se encerra o período da igreja. Você acha que Jesus Cristo vai demorar muito tempo ainda para voltar? Eu acho interessante quando eu leio o Antigo Testamento e vejo Deus mandando o profeta engolir um rolo, porque não era para o período dele, para a época dele. E hoje nós lemos a Bíblia e vemos o que estava escrito no rolo se cumprindo, porque é para a nossa época. Então o que eu quero dizer para você, irmãos, tem muita coisa que nós queremos viver na plenitude da terra. Eu quero viver uma prosperidade financeira, quero romper em várias áreas da minha vida, mas isso não pode ultrapassar uma prioridade.
E a prioridade é o quê? A busca do Espírito Santo. Manter a chama do azeite aceso no meu coração, no teu coração, na tua vida. Isso não pode ultrapassar nenhuma e qualquer outra busca da tua vida, porque é muito breve. Assim como a Bíblia diz que o noivo demorou, mas ele voltou. Já faz 2000 anos, quase 2000 anos que o noivo ascendeu aos céus, mas ele está voltando. E muitos estão dormindo sem azeite. Não é errado descansar, não é errado dormir. O errado é descansar e dormir sem azeite. Porque quando vier o soar da trombeta, irmãos, não vai dar tempo de orar. Não vai dar tempo de falar: Deus, eu vou jejuar porque você está voltando. Eu vou te buscar agora. Não vai dar tempo, vai ser como num piscar de olhos. Quem vai estar preparado vai entrar com o noivo. E a Bíblia diz que à meia-noite, aqui eu vou encerrar. À meia-noite. O que significa a meia-noite na Bíblia? O encerramento de um ciclo para iniciar um ciclo novo. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que à meia-noite o noivo chegou. Porque o ciclo de vida terrena, de vida onde havia dores, lágrimas, angústias, suor, dificuldade, este ciclo ele fica para trás. Para quem tem azeite cultivado, para quem tem azeite, a chama do Espírito Santo acesa, e daí depois da meia-noite inicia-se um ciclo novo para a igreja que vai morar com Cristo Jesus na glória. Aleluia! E para aqueles que infelizmente foram até a porta, para esses se encerra, porque a Bíblia diz que depois que o noivo entrou, as nécias chegaram e bateram na porta, dizendo: Deus, agora eu vou te buscar, Senhor. Jesus, agora eu vou orar como eu nunca orei antes. Jesus, me dá mais uma chance, Jesus. Jesus, eu vou fazer diferente, Jesus. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei. Eu vou fazer campanha quando eu nunca fiz. Aí ele vai escutar só uma voz: eu não vos conheço. Se coloque de pé. Glória a Deus. Igreja do Senhor, Jesus, ele hoje me trouxe aqui. Hoje não é aquela palavra que vai fazer você se alegrar. Era para ser, né? A noiva de Cristo. Não é aquela palavra que você vai sentir o poder pular, mas é aquela palavra que vai dizer para você: meu filho e minha filha, é hora de você cultivar mais azeite. É hora de você buscar mais a santidade. Porque ninguém pode transferir o azeite. Nós podemos pregar a palavra, instruir o caminho, mas você que é o responsável por alimentar a sua lamparina. Aleluia. E se você não alimentar ela, grande é a chance de tropeço. Porque quando você não alimenta a chama do Espírito Santo, ela se apaga e você tem grandes chances de tropeçar. Por isso Deus me trouxe aqui nesta noite, primeiro para mim, estou pregando primeiro para mim, dizendo: ei, volte a ser como antes, volte a me buscar como você me buscava antes, volte a jejuar como você jejuava antes, volte a tirar um tempo de qualidade como você tinha antes, porque você faz parte da noiva, você faz parte das virgens que eu estou vindo buscar. Mas você tem que ter a tua chama acesa, para que você não tropece com o teu pé em nenhuma pedra, para que você não fique no meio do caminho,
E vou dizer ao meu Senhor que eu quero mais sede de tomar a água da fonte da vida. Eu quero mais fome do maná que desce do céu. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus, ter o Senhor como prioridade, Espírito Santo de Deus. Diante de toda luta, de toda batalha, Pai, de todas as distrações que o mundo tem a nos oferecer, Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que o Senhor seja a nossa prioridade sempre. Que o Senhor seja a prioridade, Deus, da vida da igreja. Que esta igreja que aqui está hoje, Pai, venha fazer parte daquelas que cultivam azeite de qualidade. Parte do azeite que era espremido da oliva. Ele era para acender a chama do tempo. Então o azeite que eu e você nos cultivamos é para manter acesa a chama do Espírito Santo na nossa vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixe que ninguém se distraia, que ninguém seja nécio relacionado à Tua presença, à Tua obra, Deus, mas que todos sejam prudentes, que o Senhor venha preparar a igreja para este grande dia, para que a igreja venha viver, Deus, aquilo que as nécias não viverão, aquilo que os ímpios não viverão, que elas venham entrar, Espírito Santo de Deus, as bodas do Cordeiro, e no soar da trombeta, quando Jesus dizer: vem, vem a minha noiva, aleluia, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, e que eu e você estejamos junto com Cristo, adorando nas bodas do Cordeiro e vivendo aquilo que as nécias não viveram, a eternidade e a plenitude de Deus, para a glória do Teu nome. Nesta noite vamos clamar por uma só voz: nos dá mais azeite, nos dá mais intimidade, Espírito Santo, para que mantemos a nossa chama acesa, para aquele grande dia nós sejamos convocados para entrar com o noivo para bodas do Cordeiro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Quem vai entrar com o noivo para as bodas, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que o Jesus Todo-Poderoso venha nos fortalecer, e que esse azeite ele venha cada vez mais queimar no teu coração. Por isso que todas as vezes que o Espírito Santo dizer assim: vai orar, vai orar. Todas as vezes que o Espírito Santo dizer assim: põe o louvor e louve ao meu nome, vai louvar. Todas as vezes que o Espírito Santo dizer: vai orar, vai buscar minha presença, é Ele dizendo assim: cultive o azeite, cultive a minha presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.